Olá, tudo bem? Então, vou fazer esse vídeo para explicar para vocês como que deve ser feito, então, o resumo, né, que a gente vai estar produzindo para o SUCTS, né, o nosso evento aqui na Univille. Bom, como vocês já sabem, né, no tema do grupo de vocês, do time 12, é a questão do lixo hospitalar e a gente vai tratar a questão, né, da pesquisa e extensão colaborando nesse sentido. Bom, então, né, o nosso projeto, então, ele tem, né, a missão principal, né, isso para harmonizar todas as ações que a gente faz, inclusive nas escritas, né, de que é um projeto de pesquisa e de extensão que tem como missão se preocupar com as futuras gerações, né, que a gente garanta um futuro melhor, né, do ponto de vista de um meio ambiente saudável e também, né, de um lugar saudável para as pessoas viverem, e né, que a gente também está sempre alinhado à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E no nosso caso específico, né, deste time, os objetivos 3, né, está muito vinculado, a questão do 11 também está bem, né, alinhado com o propósito que a gente vem fazendo, além também da questão, né, do objetivo 14 também, né, então a gente quer a qualidade da água também e também o 6. Bom, então, né, estando alinhado com esses objetivos, vamos refletir um pouco, né, sobre o que vocês vêm trabalhando e qual a importância desse trabalho. Então, né, se a gente considerar o período que a gente acabou de vivenciar, né, que corresponde à pandemia, o que aconteceu em alguns países do mundo com relação à produção de lixo hospitalar. Se a gente pegar o exemplo da Coreia do Sul, né, um país asiático, né, com uma população considerável, né, o que, que houve? Considerando os anos pré-pandemia e no ano do auge da pandemia, houve um aumento, né, significativo de toneladas dia de resíduos gerados, passando de 20 para 295 toneladas de resíduos durante a pandemia. Se a gente pegar o caso da China, né, um país mais populoso do mundo, né, em 2019, na era pré-pandemia, nós tínhamos, né, uma situação de 45 toneladas dia, né, de resíduos e depois, no auge da pandemia, 468 toneladas. Né. Um país europeu agora. Se a gente pegar a Espanha, por exemplo, né, em 2019 eram gerados 23 toneladas e na pandemia passou-se a 350 toneladas. Então, o que a gente pode observar? Né? Que durante um certo período, a quantidade de resíduos, né, hospitalares, né, de lixo hospitalar, aumentou consideravelmente em diversos países. E isso trouxe reflexo, né, nos serviços prestados. E mesmo hoje, quando a gente está, né, numa situação de uma reta final de uma pandemia, quase, né, dentro de uma normalidade esperada, nós temos uma realidade no qual esses serviços ficaram um pouco desarticulados em função de outras prioridades ou de uma demanda totalmente inesperada de aumento de serviço que acabou acontecendo. Então, né, a pandemia ela mudou esta realidade, ela mudou as rotinas, né, e hoje tem sim uma preocupação de reestruturar, inclusive, esses serviços, né, que vêm sendo é, prestados, né, na questão do resíduo de saúde. E no Brasil? Né? No Brasil, os dados que nós temos, né, é que houve um aumento de 20%, né, durante a pandemia da questão dos resíduos hospitalares. E no auge da pandemia, 200%, né, o aumento da quantidade de resíduos. E o que, que houve? Né? Vamos pegar exemplo aqui, né, na nossa região. Muitos hospitais não estavam preparados, o serviço, né, que presta, né, a gestão dos resíduos de saúde passaram por enormes dificuldades pela demanda que surgia e né, houve também uma realocação de profissionais que estavam, né, ligados à questão da gestão dos resíduos hospitalares para outras funções para atender, né, às necessidades que a pandemia impunha, né, de presença de profissionais no cuidado, por exemplo. E tivemos, né, serviços que foram completamente modificados, vamos assim dizer, né, e que estão em fase de reestruturação para voltar, né, a funcionar adequadamente. Então, o lixo hospitalar, né, é um problema sério que nós temos que pensar nisso, até nos seus desdobramentos e impactos, né, que isso pode vir a causar, e diante dessa situação como um todo, temos que considerar, né,
considerar, então, que o principal problema, né, que a gente depara é justamente, né, como realizar uma atividade voltada para o controle de resíduos em uma reta final de pandemia, né, em uma situação onde você tem, né, iminente, né, condição de complicações de um serviço extremamente importante para a saúde da comunidade como um todo. Então, para realizar essa atividade, né, nós nos baseamos na questão, né, do arco da extensão, que é o Neville preconiza, do qual nós temos que ter inicialmente, né, o contato com a comunidade, um diagnóstico junto com a comunidade, no caso nossos, né, tutores sociais, para então criarmos, né, uma intervenção em conjunto para sim realmente realizar a extensão e ter, né, um feedback depois de como essa atividade foi então desenvolvida, objetivando uma transformação social a partir do conhecimento que a universidade proporciona, né? Então a gente pretende, né, realmente fazer as ações deixando, né, a comunidade em um estado melhor do que ela estava antes. E no nosso caso específico, a questão dos resíduos de saúde. Então, essa atividade ela teve um método, né? Esse método, então, se pautou na questão, né, dos arcos da extensão e foram divididos em 3 etapas, né? A primeira etapa foi a busca na literatura, a partir do momento que vocês fizeram as resenhas, para entender um pouco a situação, né, dos resíduos de saúde. Uma etapa seguinte, né, que foi, né, a aplicação da etapa 1 e etapa 2 dos arcos da extensão, contato com a comunidade e diagnóstico, que foi feito, né, com os nossos tutores sociais, né, o Emerson do Hospital São José e a Diane Cook do IFSC, né, pessoas ligadas diretamente com essa questão do resíduo. E uma etapa 3, né, que é o planejamento das ações, né, como que a gente vai fazer essa ação lá no Hospital São José para atingir, né, os objetivos que a gente está traçando, né, de levar um conhecimento e transformar uma realidade, fazendo que realmente a extensão venha a acontecer. Bom, então, resultados que nós temos, né? A resenha já produzida, que é um start inicial, né, para a gente aperfeiçoar, né, vários conhecimentos, né, relativos a esta situação. Então, esta é o ponto de partida, inclusive, uma análise teórica, né, do que a gente fez em outros momentos, né, nas outras etapas. A etapa 2, né, do qual foi feito, então, né, os relatórios sociais com a enfermeira doutora Diane Clock e também com o engenheiro sanitário lá do Hospital São José, o senhor Emerson Maia, e, né, muitos conhecimentos e trocas de informações que agora serão confrontadas, né, com a parte teórica pesquisada por vocês. E faremos, né, uma análise estratégica, né, desta atividade como um todo. Então a gente vai usar essa matriz, que a gente chama de matriz DAFO, onde a gente analisa, né, o momento presente, né, o que a gente tem no instante, verificando as debilidades, né, e pensando em como devemos eliminá-las, inclusive, né. Então, o que nós podemos melhorar em termos, né, de capacitação na parte de resíduo de saúde, o que vem sendo feito de uma forma equivocada, o que se deve evitar, né? Isso, então, para evitar que as debilidades, né, causem transtornos, né, relativos à questão do manuseio, que isso venha afetar, né, a saúde dos trabalhadores e a saúde da população de uma forma geral, pelo descarte incorreto dos resíduos de saúde. Também temos que pensar na questão do futuro e forças externas, né, incluindo as políticas, né, que estão presentes, né? Então a gente chama de ameaças, né? Então nós temos que neutralizar, né, obstáculos, né, para a retomada, né, de uma gestão eficiente de resíduos de saúde, né? As mudanças tecnológicas e políticas e sociais, né, no período reta final de pandemia, né? E as questões, né, de alguma debilidade que pode estar sendo também uma ameaça. Né? Isso tudo analisado pelas falas, né, do relatório social que vocês produziram. Também é importante que a gente conheça as fortalezas, né? Então, quais são as oportunidades que nós temos, né? O que nos faz, né, capazes, né, de conseguir fazer as atividades adequadamente. E as oportunidades, né? Quais são as oportunidades que nós temos que poderá, né, fazer com que a gente consiga vencer esse obstáculo, né, e fazer uma extensão efetiva. Para isso, uma oportunidade que nós temos, né, é esse curso, que já foi, inclusive, já aplicado, e a intenção é que a gente aperfeiçoe ele cada vez mais, né?
tendo um feedback agora da comunidade com relação ao que foi desenvolvido e novos parceiros fazendo um diagnóstico social para a gente ter, então, uma intervenção cada vez mais assertiva neste tema e neste assunto, certo? Essa é a atividade que vocês deverão estar planejando, então, e isso que tem que se colocar no resumo. Vou apresentar também um template para vocês, né? E aí, então, a gente vai estar desenvolvendo cada vez mais esta atividade. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.